Bom, eu vejo futebol como arte. Quando ele jogava, ele me lembrava as figuras do Renascimento. Ele tinha um ar assim de primeiro violino. Disputa a bola pelo meio, subiu Ademir da Guia tocando pro fundo, é gol! Gol! Ganhou do zagueiro de perna direita, sem defesa para o goleiro. Tudo passava por aquele silêncio pleno de sabedoria que ele tinha quando conversava com a bola. Quando a bola caía no pé dele, o estádio se acalmava, entendeu? O Ademir foi o único que eu vi que impunha o jogo ao adversário. E o tempo do jogo se tornou um tempo que ele ditou. Para o Palmeiras, o goleiro mostra a apreensão. Nas passadas largas, ele segue em direção ao campo de ataque. Vai dominando o maestro do Palmeiras, Ademir da Guia. O Ademir jogava de forma tão elegante que dava a impressão que não jogava de uniforme, jogava de terno, gravata. Parecia que estava jogando balé. Foi o que a gente chama de um grande bailarino do futebol, né? Ademir da Guia, o divino, deixou dois zagueiros caídos e foi para o abraço. É gol dele, gol do Palmeiras, gol de Ademir da Guia. Você já é um poema, livro, agora vai partir para o cinema. O que mais falta para o Ademir da Guia? Não, eu acho que não falta nada. Eu acho que é como eu falei para você, de poder fazer uma coisa legal, bonita, passar uma coisa boa para as pessoas que têm esse carinho tão grande por mim. Ademir da Guia passou por um, por dois, invadiu, bateu, é gol! De novo o Palmeiras desceu Dario para Ademir, dominou, levantou Dario e Guia, Palmeiras 1-0.
Olha, eu gosto de todos os gols. Existe uma falta contra o Santos que às vezes passa, foi contra o Serras. Dificilmente fazia gol de falta, então às vezes eu gosto de ver esse gol. Senhoras e senhores, Ademir da Guia, um golaço de falta contra o argentino Serras. O livro, ele permitiu que eu fosse muito ao interior. E as pessoas vêm, palmeirenses, que nunca tiveram oportunidade de me ver de perto. Então eles vêm, eles me contam coisas que eles lembram, e eles me abraçam, e eles me beijam. É um encontro de pessoas que acreditavam que nunca teriam essa oportunidade. O Ademir da Guia era, até a chegada da biografia do Ademir, absolutamente esquecido. E era preciso trazer o Ademir de volta. E trazer o Ademir de volta para contar duas coisas. Primeiro, que o Ademir era uma espécie de jogador que desapareceu. Após o Ademir, nós tivemos o sumiço, o desaparecimento cabal do famoso meia armador. O outro fator importantíssimo era e é a existência do camisa 10. Toda a aura que cercava a lenda que carregava a camisa 10, toda a aura que cercava o Pelé e a camisa 10 não poderiam desaparecer, não deveriam desaparecer. Então essas duas facetas do futebol, a questão do meia e a questão do camisa 10, da mística do 10, precisavam viver. E era preciso contar isso pela história de um grande camisa 10. Ademir da Guia pelo meio. Olha o Palmeiras com bom lance. A César está solto. César penetrou. Cruzou. Ademir está solto. Esse título nasceu como se fosse um verso na minha cabeça. E ele tinha um poder de síntese muito grande, que me fascinou. Depois eu tinha visto o Ademir jogar garoto, juvenil, e tinha ficado impressionado com a naturalidade, com a simplicidade com que ele tocava uma bola. Ele tinha um ar assim de primeiro violino, espala quando ainda era um garoto. Evidentemente que era o DNA, era a ascendência que ele trazia da Guia, Domingo da Guia. Esse título ficou famoso, graças a Deus, porque ele honrou o título. Ele fez do campo de futebol um palco para ele exibir o seu extraordinário futebol, que tinha origens primordiais que vinham do Divino Mestre. Reparem a categoria de Ademir da Guia. O Ademir foi um dos craques mais raros e mais importantes da história do futebol brasileiro. A gente chega à conclusão facílima de que o Ademir foi, se não foi o melhor, ele foi um dos jogadores mais regulares da história do futebol brasileiro. Do Palmeiras, tranquilamente foi. Mas eu nunca vi o Ademir jogar mal. Eu já vi o Pelé jogar mal, eu já vi a torcida gritar contra o Pelé. Eu nunca vi o Ademir jogar mal. E era um jogador como que muito me espelhei o fato de ele ser armador de jogo e artilheiro da equipe. Então ele realmente, tecnicamente, era muito bom, porque era difícil tirar uma bola dele, e era um jogador que armava muito o jogo para os homens da frente. Dito seja feito que ele, na época que jogou, o ataque do Palmeiras sempre foi um ataque goleador, um ataque artilheiro. Eu diria a você que ele foi o maior jogador que eu já vi jogar na vida. Por quê? Porque é o jogador que eu vi o maior número de vezes. Nem o Pelé eu vi tantas vezes. Porque, como ele jogava no time para o qual eu torço, eu vi ele jogar muitas vezes. Então, se você vê a pessoa, você frui melhor. Você é capaz de examinar melhor a qualidade dele e tal. Então, nesse sentido quantitativo, eu acho, o Ademir foi o maior que eu vi. Não vi ninguém igual. Então, quando a bola caía no pé dele, o estádio se acalmava. Os próprios jogadores da academia, do Palmeiras, do Filpo Nunes, era um ataque formado por Julinho, Servilho, Tupã, Ademir da Guia e Rinaldo. O apelido dele, que a gente falava no jornal, era Divino. Mas internamente no Palmeiras, o apelido dele era Bolão. Fulano está jogando um bolão. Então, ele era o bolão. Então, quando o jogo do Palmeiras ficava ruim, que o time ficava nervoso, o time inteiro gritava, joga no bolão, joga no bolão. A bola caía no pé dele, ele virava, acalmava.
Nunca vi, nem no Brasil, nem no exterior, nenhum jogador do estilo do Ademir da Guia. Ele foi único. Jogando contra o 15 de Jaú uma partida, foi 5-2 para o Palmeiras, e um momento do jogo em que havia um ritmo histérico na partida. O futebol tem isso por vezes. A partida toma um ritmo histérico, o ritmo do jogo ficou estranho e ficou diferente, e a uma certa altura a bola espirra e para no pé do Ademir. O Ademir para a bola e olha com um olhar altivo, e as pessoas não cercam, não vão à bola. O ritmo parou. Ele parou a bola, pensou, raciocinou e rolou a bola a 10 metros para um companheiro, e a bola teve o ritmo que ele quis, e o tempo do jogo se tornou um tempo que ele ditou. Aquilo foi uma coisa fenomenal na minha cabeça, porque eu nunca imaginei que alguém pudesse controlar o tempo tão bem. Que o Ademir jogava de forma tão elegante que dava a impressão que não jogava de uniforme, jogava de terno, gravata, bem vestido. Lembrando assim, naquela época a gente chamava um jeito muito elegante de lord inglês. Você está vestido que nem um lord inglês. Por isso essa lembrança assim da elegância de um lord inglês. Porque o Ademir sempre olhava para cima, né? Você não via o Ademir cair em campo, você não via o Ademir de cabeça para baixo. Aquela elegância plena. Elegância de um Ataúfo Alves, talvez. Cabeça erguida. Absoluto domínio do jogo. Contrasta com um goleiro completamente apavorado embaixo dos paus. Ademir Reis. O Ademir era um jogador muito harmonioso, né? Quando ele jogava, ele me lembrava as figuras do Renascimento, né? Por isso que eu associei ao Da Vinci, e eu faço um trocadilho no livro com Da Guia e Da Vinci, né? Porque, na verdade, o Ademir era visto no campo, ele se aproximava muito da perfeição que os renascentistas buscavam, né? E, ao mesmo tempo, era uma coisa humana, né? Que é uma outra dimensão do Renascimento, a perfeição humana, né? A despeito dele ser chamado do divino, né? Ele levou à exasperação a capacidade de coordenar os movimentos que o jogador de futebol deve ter. Então, no âmbito do jogo, né? Ele não só era harmônico do ponto de vista dos movimentos, como ele tinha um domínio incrível do espaço, né? Que é uma outra característica, a redefinição do espaço. Por isso que eu falo na perspectiva, né? Foi, para mim, um dos melhores jogadores, tecnicamente falando. Eu, inclusive, até já declarei, pode causar até espanto a muita gente. Eu disse que, tecnicamente, o Ademir foi melhor que o Pelé. Muita gente fala, mas como? Eu sempre achei o Pelé foi o maior jogador do mundo, dominava todos os fundamentos, mas, tecnicamente, a técnica do Ademir da Guia era uma coisa excepcional. Quando se dizia que o Ademir não era um líder, eu jamais vi líder maior no Palmeiras e mais positivo do que a presença do Ademir da Guia, porque tudo passava por ele. Tudo passava por aquele silêncio pleno de sabedoria que ele tinha quando conversava com a bola. Às vezes, os momentos difíceis da equipe, ele sentia, mas ele sabia dar uma volta por cima tão bacana, porque às vezes ele ganhava o jogo sozinho para nós em determinado jogo que a equipe estava passando por sufoco. Por momentos difíceis, às vezes um técnico lá estava passando por dificuldades, ele se colocava como sendo o principal jogador, ia lá e ganhava uma partida. Então vocês veem como o Ademir era, como pessoa. Imagine uma coisa, nós jogamos 12 anos no Palmeiras, eu e o Ademir, principalmente o Ademir. Ele tinha ainda a voz ativa mais do que eu. Ele nunca chegou num dirigente, ele nunca chegou num técnico, ele nunca chegou em pessoa nenhuma, nem na imprensa, para dizer o seguinte: olha, vocês não podem contratar fulano, contrata aquele outro. Olha, vocês têm que mandar embora tal pessoa. Ou ele veio falar
mal de um companheiro ou outro. Eu fui felizardo de ser testemunha de um jogo entre Palmeiras e Portuguesa, aqui atrás, no Pacaembu, numa manhã de domingo de 1977. Dizia-se que o Ademir estava em fim de carreira, que o Palmeiras, que não estava em bom momento, ia passar por uma reformulação, que o Palmeiras não era mais o mesmo, que o Ademir também não, e que o Ademir entraria nessa reforma, tá? E aí vim ao Pacaembu para ver o que podia ser o último jogo do Ademir, muito com essa ideia. Eu não quero perder o que pode ser o último jogo do Ademir. Quando cheguei na tribuna de imprensa, me surpreendi, porque o velho Domingos da Guia estava na tribuna de imprensa. E eu pensei comigo, de fato, deve ser o último jogo do Ademir, porque até o velho Domingos está aí, né? E foi um jogo extraordinário, foi um dos grandes jogos que eu vi um jogador fazer. Para você ter uma ideia, nesse jogo, o Ademir, contrariando até o que era, né, habitual nele, ele fez 2 dos 3 gols do Palmeiras, um dos quais matando no peito, foi um gol maravilhoso. Fez 1-0, fez 2-1 e deu o passe para o 3º gol do Jorge Mendonça. Não satisfeito, ele salvou 3 gols da Portuguesa, que era uma Portuguesa forte, com Enéas, tudo. Ele jogou atrás e na frente com igual sabedoria, com igual elegância. Bom, quando terminou o jogo, a jornalista toda foi conversar com o Domingos, né? E perguntamos pro velho Domingos, e aí, como é que foi, né, o seu filho? Ele falou, eu vim ver o que eu imaginava que fosse o último jogo dele no Palmeiras. Tinha até trazido uma proposta do Vasco para ele encerrar a carreira dele lá no Rio, né, onde ele começou. Mas não sou imbecil. Eu não vou nem levar a proposta do Vasco para a direção do Palmeiras. Porque é verdade, o Palmeiras não é mais o mesmo. Mas o meu filho ainda continua jogando fino. E assim foi. E, de fato, o Ademir jogou mais uns 5, 6 meses até encerrar a carreira, sempre a cada jogo um recital, como esse que eu vi ele fazer contra a Portuguesa. Bom, eu vejo futebol como arte. E na verdade, é um contexto com várias artes. Uma delas é a dança. E eu acredito que, nesse quesito, o Ademir foi único, porque os seus passos, os seus gestos, todo o seu ritual para jogar futebol tinha muito de dança, tinha muito de beleza estética, tinha muito de serenidade, de tranquilidade, de perfeição. Os seus gestos eram claros, os seus passos eram extremamente, rigorosamente perfeitos. Ele conseguia controlar a dinâmica do jogo, o ritmo de jogo do seu time passava necessariamente pelo seu controle. Quer dizer, era um jogador que, para mim, era completo, porque muito mais que a capacidade individual, o talento individual, a habilidade técnica que um jogador deva ter, é muito mais importante aquele que gera uma filosofia de jogo para a sua equipe. É aquele que controla a forma de se expressar da sua equipe. Porque esses são insubstituíveis. Não era só eu, não, porque eu era caneleiro. Eu era um jogador voluntarioso. Mas o próprio Zizinho, que eu vi jogar e joguei um pouquinho com ele, falava que o Ademir da Guia era um dos maiores jogadores que ele viu jogar também. E Ademir foi um exponente que justamente tinha seus fãs aqui no Brasil e tinha fãs fora do país, principalmente no Uruguai, por sua forma de jogar, por sua forma de ser, por sua influência na equipe. Então, ele realmente marcou uma década fantástica, não somente dos jogadores do meio-campo do Brasil, como ele como atleta, né? Nós fomos garotos juntos, né? Ele jogava juvenil do Bangu e eu jogava juvenil pelo Flamengo. Depois entramos na seleção de amadores juntos. Então nós sempre disputamos, nós jogávamos na mesma posição, né? Fazíamos, eu diria até sem modéstia, muito bem o nosso trabalho dentro do campo, né? Nós dois fazíamos muito bem. E nós disputávamos a mesma posição com a maior tranquilidade, né? Com maior companheirismo. O Ademir da Guia sempre foi muito bem educado, né?
e como profissional sempre corretíssimo. Olha que interessante ele aqui, bem à vontade, largado na cadeira. Ah, é legal curtindo mesmo. as férias mesmo. Tá bem de férias mesmo, Tá. nessa. Legal. Dá pra ver que ele tá bem descontraído. Uhum. Ah, essa daqui, ó. Essa aqui é de quando ele voltou da Alemanha, em 74. Ele trouxe, nossa, não vou esquecer, um monte de brinquedo pra gente, lembra? Então, eu me lembro que sempre nas concentrações, quando ele estava concentrado, a gente se falava por telefone. E me lembro bem, em 77 já, né, que eu pedi para ele fazer um gol para mim. Era um jogo que foi domingo, Palmeiras e Portuguesa. E o jogo foi 3-2 para o Palmeiras. Né, ele acabou fazendo 2 gols. E o segundo gol, né, que foi um contra-ataque rápido, o Toninho cruzou da direita, ele domina no peito, assim, já dentro da área e faz o gol. Eu acredito que esse foi o gol que ele fez para mim. Isso é uma coisa bem marcante para mim, na minha infância. Lançamento na direita, Toninho, cruzamento na área, matou no peito, Ademir bateu, é gol! Os jogadores de meio de campo nem sempre foram como são hoje. O meio de campo nem sempre teve 4 atletas, sendo que 2 são marcadores e mal conseguem tocar a bola a mais de 5 passos. Um é marcador e consegue tocar a bola a 5 passos e tem um meia jogado na frente que é para jogar com os 2 meninos do ataque. Nem sempre o futebol foi assim. Nem sempre a pobreza tática reinou. O futebol já teve momentos de brilho, de romantismo, de arte. Armador, meio armador, que é uma figura hoje, né, ausente no cenário do futebol brasileiro. Eu acho Ademir da Guia, ele se situa juntamente com o Zizinho, esse o mestre, esse o maior, e ao lado de Didi, e do Gerson, que foi também um grande armador. Mas eu acho o Ademir, a exemplo do Zizinho, aquele que era mais múltiplo, mais completo. Didi foi um mestre para a gente olhava o Didi, corria pouco, né, se movimentava pouco, mas lançava muito. Né? Eu me espelhei muito no Didi, então eu treinava para isso. A característica do Ademir da Guia já era outra. Ele conduzia, né, bem a bola. Ele tinha um domínio da bola, né, por exemplo, maior do que o meu. Eu lançava mais rapidamente.
Ele metia mais as bolas. Como a gente dizia, esse cara esconde a bola. Ele trazia a bola de uma maneira tal que você não conseguia entrar para tomar a bola, a não ser que fizesse falta nele. Então, isso pela capacidade dele, né? Pela inteligência dele, da maneira dele conduzir a bola. Então, ficava sempre complicado para tirar a bola dele. Normalmente, a gente dava uma trombada nele, que era mais fácil. Aí era falta, mas pelo menos parava o lance. Você não tinha mais que correr atrás dele. O bom é que existia um respeito dos jogadores que jogavam no meio. Os jogadores eram mais técnicos, não davam um carrinho como se dá hoje, né? Então, existia um respeito maior. Isso aí era muito bom para a gente que jogava no meio do campo. Meu pai, o meu tio médio e o meu tio Ladislau, isso em 29, os três na mesma equipe. O meu pai foi um grande jogador, eu não consegui vê-lo jogar, mas lembro dele nos veteranos, eu acompanhava. E a maior felicidade minha foi participar na seleção brasileira jogando com o Domingos da Guia, 1945, em Santiago do Chile. Um cara espetacular. Ele parava a bola, olhava, não era um homem, o back de chutar para frente. Porque ele era diferente, ele não corria muito não. Ele sentia a jogada por onde ia aparecer. Ele se plantava ali e desligava todo mundo. Realmente usou muito a cabeça. É tão brilhante que às vezes eu digo em rodas de amigos meus, se botasse 8 jogadores, como joga hoje, na frente da linha de uma defesa, botasse domingo lá atrás, eu acho que ninguém fazia um gol lá em cima. Porque era difícil quando ele botava 2 contra 1 em cima dele, fazer uma tabela. Era difícil fazer uma tabela com 2 contra 1 em cima dele. Imagina com aquele montão de gente na frente. Eu acho que era quase impossível fazer um gol no time dele. O Domingos parecia que hipnotizava o adversário. Ele parava a uma distância em que o adversário não tinha como sair. Ele nunca deu um chutão para frente, saía sempre jogando. Era um jogador extraordinário. Grande como ele é, tinha velocidade, era veloz. Eu não vi o Domingos no auge da carreira, mas eu tinha ecos. Por exemplo, os jogadores que estavam no auge, na época em que ele estava no ocaso, como o Geninho do Botafogo, ele me dizia: Armando, você não sabe o que você perdeu. Você perdeu de ver um jogador que na linha da grande área ele se portava como se ele estivesse na sala de visita da casa dele. E tinha uma curiosidade. O Domingos da Guia
saltava menos que qualquer atacante, mas cabeceava primeiro porque chegava um segundo antes. Não era um grande driblador, mas driblava porque driblava um segundo antes. Eu daria uma definição do Domingos da Guia. Eu fui ler no Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, autor de livros famosos como As Veias Abertas da América Latina e Futebol ao Sol e à Sombra, em que ele começa a crônica dizendo assim: a leste, as muralhas da China; a oeste, Domingos da Guia. Ademir, por favor, queira assinar aqui o livro de presença. Desde pequeno ele teve assim essa propensão muito a futebol. Na rua, nos jogos aqui, ele sempre se sobressaía. Foi a infância pobre, comigo e ele no caso. Nós fomos criados aqui praticamente, nascido e criado aqui. Tínhamos um time chamado Cometa, do qual se lembra muito bem. Jogava ele, jogava o Elinho, que foi goleiro do Bangu também, o Paulo César, que foi jogador do Bangu também, e eu. E dali saiu um time de garotos, aqui jogavam aqui no campo do Séries, no campo do Bangu. Depois fomos campeões juvenil em 1959. Dali saímos para ir para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos aconteceu até um lance diferente, que o Ademir foi como reserva. Chegando lá, o Décio esteve, que era um dos maiores jogadores que o Bangu tinha na época, não foi. E o time estreou vencendo. E o Ademir entrou no céu nunca mais. Nós acabamos de estudar, de vez de ir para casa, a gente ia para o campo que ali em Padre Miguel, todos os campos eram livres. Então nós íamos jogar futebol, todo dia a gente ia. Seu Domingos da Guia, ele era severo, mas conforme ele era severo, ele era um senhor espetacular. Ele só falava: primeiro vem para casa, depois volta. E nós, de vez de fazer isso, a gente ia primeiro jogar para depois de vir para casa. Nós morávamos praticamente no mesmo local, eu, Paulo César, Devi, entendeu? E éramos muito unidos. E o Ademir era filho do mestre da Guia, que nós admirávamos muito, jogava muito, nós admirávamos também o Ademir. E tínhamos assim um laço de amizade muito estreito, porque além do treinamento, além de jogar juntos, além da concentração, no dia a dia nós estávamos sempre juntos. No campo ele jogando parecia uma garça, né? O passo dele parecia que estava jogando balé. Eu era o centroavante desse time. Aí era fácil jogar com ele. Jogar com o Ademir sempre foi muito fácil. E houve um lance dentro da área, uma confusão tremenda. Esse jogo, acho que nós ganhamos de 1-0. Não me lembro bem se foi 1-0 ou foi 0-0. Mas foi um troço assim. E a bola bate daqui, bate ali, sobrou na pé do Ademir. Entre a marca do pênalti e a pequena área nossa. E o bendito deu um lençol no jogador do Vasco, driblou 2 jogadores e saiu como se nada tivesse acontecido. Ah, quase que eu matei o desgraçado no dia seguinte. Num subúrbio distante, tempo em que existia mais pureza e lirismo e também muito mais poesia. Como tantos meninos, um menino nascia, só que este era filho de Dona Doti e do mestre da Guia, de vermelho e branco, desde o primeiro instante, deslumbrou as plateias com seu futebol, refinado e elegante. De Bangu o menino partiu para o mundo inteiro encantar. Vestiu de verde o seu coração, o Palmeiras não te esquecerá. Seus cabelos dourados, Ademir, vem da luz que do céu Deus mandou. Sua arte os gramados floriu
nas jogadas geniais que criou num subúrbio distante, tempo em que existia. Claro que eu gostava de jogar futebol, mas como o Bangu era um bairro muito quente, com 7 anos eu fui para a piscina. E ele começou a aprender a nadar comigo, na piscina pequena, aprendeu a nadar o crawl, estilo nado crawl. Posteriormente, eu também como auxiliar técnico, em horários separados, eu fazia o aperfeiçoamento. Ele aprendeu rapidamente os 4 estilos de natação e demonstrou uma aptidão muito grande para a natação. Daí ele passou para a mão do Sr. Paulo da Luz, que era o técnico principal, o transformou num grande nadador. Ele fez parte de uma equipe, pode-se chamar equipe de ouro do Bangu Atlético Clube, infanto juvenil, que dominou a natação durante muito tempo no antigo estado da Guanabara. Chegamos a ser tricampeão carioca de natação. Mas quando chegou no período de 13 para 14 anos, ele se dirigiu para o futebol. E com aquele dilema dele, nós aconselhávamos ele para ficar na natação, que daria um grande nadador brasileiro, mas como a origem dele estava no sangue dele, do Domingo da Guia, ele foi para o futebol. Naquela época predominava não um conhecimento científico, então era proibido jogar futebol. Hoje é o contrário. A corrida favorece até a natação. E por coincidência, todas as crianças que eram peladeiros, conforme o Domingo da Guia, eu fui várias vezes, a mão de São Paulo, na Rua 12, tirar o Ademir da pelada e levá-lo para a piscina para nadar. Aí quando ele vinha, eu fazia o seguinte, eu me escondia e pulava um muro assim na casa do meu primo, ficava escondidinho lá, aí a gente vê ele passando assim. Quando ele passava, a gente voltava a jogar normalmente o nosso futebol ali na rua. Tinha a pipa também, a gente soltava pipa, a gente jogava peão. E tinha a escola de Túlio Vargas também. Então, era uma coisa que estava assim no nosso sangue, né? Eu acho que o futebol, a natação e o carnaval, o samba, né? Isso realmente estava no meu sangue. Eu adorava o carnaval, aquelas brincadeiras. Você tinha a fantasia. Então, a gente chegava num colega, mudava a voz, né? Então, o carnaval foi uma coisa assim que eu lembro com muita saudade. Foi uma coisa espetacular na minha infância, né? O meu pai, ele era uma pessoa calma, tranquila, como ele demonstrava no campo. Então, foi um pai que eu acho carinhoso. A minha mãe também era uma pessoa assim muito quieta. Eu acho que eu herdei muita coisa da minha mãe, né? Esse tipo de pessoa mais tranquila. A nossa infância foi muito boa, muito tranquila, com nossos pais, irmãos. Eu acho que foi muito legal. Por ser um garoto tímido, né, na rua, nós gostávamos dele, mas ele não tinha assim a participação dele maior era justamente aquela pessoa que a gente sentia que era um garoto bom, né? Mas não era de briga, não brigava, né? Eu era brigão, né? Então ele não era de discutir, de coisa, ele jogava, corria atrás da bola, ficava, né? A gente contava, criança, na época de 10, 11 anos, 12 anos, né? Acho que foi a primeira vez que nós fomos no Maracanã e eu vi um gol do Ademir, né? Ademir deu uma arrancada e fez um gol contra o Bangu. Ficou marcado, inclusive, na minha memória, esse gol, né? Mas o passe, né, que foi dado para ele. Então, como eu era um jogador que tinha assim, essas tendências de ser do meio do campo, eu me espelhava mais nesses jogadores, que era o Rubens, que era o Dequinha. Essa passagem pela fábrica, eu devia ter mais ou menos 14 anos, por aí assim, e meu pai achou importante eu estar começando a fazer alguma coisa, só aprendendo alguma coisa. E eu fui aprender desenho mecânico. Eu fui fazer um teste no Bangu, em 56, e aí eu passei nesse teste, né? E aí eu comecei, na realidade, a me preocupar mais com o futebol. O técnico tinha jogado com meu pai.
era o Moacir Bueno. Ele falou, mas você é filho do Domingos? Eu falei, sou. Ele falou, puxa, meu seu pai é muito amigo meu, jogamos junto. E um dia, fui treinar no Botafogo. Eu tinha essa curiosidade de não falar que eu era o Ademir nem o da Guia, porque o meu nome é Ademir Ferreira da Guia. E aí, quando chegou lá no meio do campo, o técnico chamou a garotada e perguntou o meu nome. Qual o seu nome? Eu falei, Ferreira. Que posição você joga? No meio, tal. Aí, eu como Ferreira, eu acreditei que eu ia passar sem nem saber quem eu era, né? Aí treinei no Botafogo e tal. Quando terminou o treino, o técnico me chamou e falou, você era o filho do Domingos? Eu falei, sou. Ele falou, puxa, eu sou amigo do seu pai, tal. Num subúrbio distante, tempo em que existia mais pureza e lirismo, e também... O Zizinho achava que eu poderia ser, num determinado jogo, um centroavante, né? Porque ele achava que eu tinha qualidades para poder ir, voltar, trazer a bola, fazer gols. Mas eu ainda era um garoto, né? E o meu pai falou, não, Zizinho, o menino ainda é muito novo, é muito garoto, você vai colocar ele lá na frente. Aí o Zizinho falou, não, Domingos, pode ficar tranquilo que ele vai, volta, ele vai fazer os gols, nós vamos ganhar o jogo. E nós realmente aquele jogo ganhamos. E eu acho que foi todo esse aprendizado que eu precisava para poder também ser um artilheiro, voltar, marcar. Então foi tudo realmente uma coisa que a gente foi conseguindo. Olha, o que eu lembro do Ademir é uma coisa até curiosa. Eu tive um tio e padrinho que torcia pelo Bangu. Ele não conseguiu que nenhum dos sobrinhos, nenhum dos filhos torcesse pelo Bangu. Mas conseguiu passar para a gente a emoção do que era torcer pelo Bangu. Durante muito tempo, a referência dele para que a gente se comovesse para torcer para o Bangu era o Zizinho. Não conseguiu. Tempos mais tarde, ele veio com outra história. Mas, gente, tem um filho do Domingos da Guia e vocês não vão torcer pelo Bangu? Mesmo assim, não conseguiu. Mas fez com que a gente prestasse muita atenção naquele menino que era juvenil ainda no Bangu. Preste atenção naquele filho do Domingos. Ele é muito elegante, é um craque. E a gente começou a prestar, eu e os meus primos, começamos a prestar atenção no time juvenil do Bangu para ver aquele sarará meio de campo, filho do Domingos. Realmente, eu já era profissional quando ele subiu da carreira de juvenil na época, que hoje é júnior. Ele subiu, foi o time principal. E nessa época o Bangu viajava muito. E tivemos diversas viagens para o exterior e o Ademir sempre foi estrela maior. Inclusive, me lembro perfeitamente de um torneio que nós realizamos em Nova York, em que Ademir foi considerado o melhor jogador do torneio. E o Bangu, felizmente, foi campeão do torneio. Ele, com 18 anos, já foi considerado o melhor jogador do torneio, onde já tinham grandes jogadores, como Zósimo, Décio Esteves, Seculari, que na época era considerado o melhor jogador europeu, Hanapel, que era um austríaco, que jogava muito bem, o Skoglund, da Suécia, e ele foi considerado o melhor jogador do torneio. Nós fomos fazer 2 amistosos em Campinas, um contra a Ponte, na quarta-feira, e um no domingo contra o Guarani. E o Renganés, que era o técnico do Guarani. Ele indicou o meu nome para o Guarani, mas o Bangu não quis vender, né? E passaram-se depois 6 meses, ele veio para o Palmeiras e novamente, então, ele entrou em contato com meu pai e disse que o Palmeiras estava interessado. Então, ele chegou em casa muito contente. Vamos sentar todo mundo aqui, tal, sentamos. Olha, Ademir está com uma proposta para ir para o Palmeiras, tal. Aí eu falei, eu não quero ir. A minha mãe falou, não, também não quero que ele vá. A minha irmã, não quero. Então, ninguém queria. E ele falou, não, ninguém quer. Não, ninguém quer. Então, tudo bem, eu vou amanhã lá, digo que vocês não querem e acaba o problema. Você não quer ir? Não quero. Aí ele foi para a cidade lá, não sei falar com quem. Quando ele voltou mais contente ainda. Ademir, acertei tudo, vamos embora amanhã para São Paulo.
Aldemar Fiume, a gratidão da Sociedade Esportiva Palmeiras. Junqueira, campeão paulista e brasileiro. E eu, jogadores que foram eternizados na equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando eu cheguei, quando eu vi aquele estádio, quando eu vi a torcida do Palmeiras, realmente eu me assustei muito, né? E o pai, preocupado com isso, procurou uma pessoa que tivesse já mais tempo no clube, que fosse conviver no futebol, alojamento, essas coisas todas. Então ele me apresentou: o Ademir, esse é meu filho, gostaria que você tomasse conta dele. Eu fiquei meio que assustado, primeiro, de ver o seu Domingos Aguirre na minha frente, né? Falou: ó, Reinaldo, você que é um rapaz assim, que é mais esperto, né? Vê se você ajuda o Ademir aqui, fica com ele, anda com ele, mostra as coisas para ele, né? O primeiro treino que o Ademir fez no Parque Antártica, formou-se uma curiosidade muito grande para o público, né, dos palmeirenses. Então, o estádio, o Parque Antártica, estava muito cheio de torcedor. E o Ademir, naquela tranquilidade dele, veio uma bola no alto. Ele parou a bola em cima do peito do pé, parou dentro da área grande e ameaçou atrasar para o Valdir, que era o goleiro na época, com a bola grudada no pé. Então, quando ele fez aquele gesto que fosse atrasar para o Valdir, o Vavá correu achando que a bola fosse ser atrasada. Aí ele deu uma puxada com a planta, com o peito do pé, a bola subiu e deu um chapéu no Vavá, né? E o Vavá falou para mim: ó, garoto, que isso? E eu, na realidade... Mas foi uma coisa assim que aconteceu no treino. Estava chegando, desinibido, né? Então aconteceu essa jogada, que na realidade é muito bonita. O Ademir é uma figura, uma lenda no futebol, no Palmeiras principalmente, que é onde fez a maior parte da sua carreira. Custou um pouco para entrar como titular do Palmeiras, porque tinha no meio do campo o Chinesinho e Zequinha. Meu pai jogou no Uruguai, ele, ao chegar lá, depois de ter jogado algumas partidas, então colocaram o apelido dele de Divino Mestre, né? Então isso aí foi lá em Montevidéu, no Nacional. E quando eu comecei a jogar, que eu cheguei aqui no Palmeiras, então disseram que o filho do Divino Mestre tinha chegado no Palmeiras. Mas aí foi passando os anos, tal, e eu comecei a jogar, tal. Aí começaram a dizer que era o filho do Divino. Então, o Divino, na realidade, é um apelido que pertence ao meu pai, que eu peguei assim mais ou menos emprestado. Estádio do Pacaembu, Palmeiras e Noroeste. O título e a campanha marcaram a consagração de Ademir da Guia. Nesta temporada, disputou parte dela no Oriente Aspirantes, abrindo espaço na equipe após a transferência de Chinesinho, o antigo titular da posição, para o Quando eu cheguei aqui no Palmeiras, o Palmeiras tinha uma grande equipe. Ela tinha sido campeã em 59, né, contra o Santos, e ela mantinha, por exemplo, o Valdir, mantinha o Djalma Santos, mantinha Carabina, mantinha Aldemar, Geraldo Escorto, Zequinha, Chinesinho, Julinho, Vavá, Américo. Então, era uma equipe assim de grandes jogadores, né?
O bom é que eu, quando cheguei, eu tive um tempo para me adaptar. Eu consegui ir entendendo como que era jogar no interior, que era uma guerra. Eu fui percebendo que eu podia modificar um pouquinho do meu futebol mais tranquilo, no Rio de Janeiro. Então, na realidade, eu tive um tempo para me adaptar, porque eu comecei a jogar em 63, eu cheguei em 61. Então, depois eu ainda tive mais um tempo, eu acho que mais uns 5, 6 anos, para entrar realmente no futebol, que era importante para poder ser, assim, o melhor em campo, ganhar o rádio, porque a gente tinha aqui o rádio, né? O melhor em campo ganhava o rádio. Então, você precisava ser o melhor em campo, você precisava estar tendo condição de se manter na posição, ser o titular, chegar à seleção, ganhar os jogos, ser campeão. E tudo isso era uma sequência normal de um Palmeiras, que eu não tinha no Bangu. O Bangu era uma equipe assim, tranquila, a gente jogava, sossegado, não precisava ser campeão. Aqui não. Aqui era uma coisa que você precisava ser o melhor, entre os melhores. Ser campeão paulista e ser campeão brasileiro. Chegar à seleção, ser titular de seleção, eu não consegui também. O ataque é rápido pela direita, invadiu a grande área, cruzamento na área, Ademir da Guia de cabeça, O torcedor do Palmeiras, ele ia para o campo, ele tinha certeza que ele ia ver o Ademir jogar bem. Ele tinha certeza que ia ver o Dudu tirar a bola do adversário e entregar num passe certo. Ele tinha certeza de que o time poderia até perder, mas ele via o seu time jogar bem. Ou então via astros fora de série. A academia, ela consagrou aqueles jogadores porque foi uma época de campeonato Rio-São Paulo, em que nós enfrentávamos Fluminense, Flamengo, Botafogo. Eram clássicos que naquela época o futebol carioca tinha realmente grandes equipes, né? Então, nós íamos lá no Maracanã e conseguimos jogar bem e diziam que era um futebol acadêmico, mas um futebol de gols, né? Tanto que diziam que o Maracanã era o Recreio dos Bandeirantes naquela época. Um técnico que gostava que a gente tocasse a bola, virasse o jogo, tinha jogadas de fazer o gol rápido, como aconteceu, o Gildo fez o gol mais rápido no Maracanã, se não me engano, 9 segundos. Então era tudo uma mescla de futebol com gols, né? Isso que deixou bem caracterizado a academia. A segunda academia ela já manteve um período mais longo. Nós jogamos juntos 72, 73, 74 e ela se desmontou em 75.
O ano de 72 ele foi um ano assim espetacular, porque nós jogamos 5 campeonatos e fomos campeões dos 5, né? Começamos com o Laudo Natel, depois teve o Rio São Paulo, depois teve o Carranza, depois teve o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, em que nós ganhamos os 5. Então foi isso aqui uma coisa inédita, né? O Brandão tinha chegado, o Mafia também. Aí em 73 nós, com o mesmo elenco, ganhamos o Campeonato Brasileiro, bicampeão brasileiro. Em 74 ganhamos o Campeonato Paulista, a final contra o Corinthians, né? Campeonato também que foi uma coisa que ficou marcado. E em 75, então, saiu Luiz Pereira, saiu Leivinha, saiu Alfredo, saiu vários jogadores. E em 76 nós tínhamos uma equipe totalmente mudada, com outro técnico. Mas em 72 ela manteve 3 anos com o mesmo elenco. Então foi uma coisa que marcou muito. Essa equipe, ela tinha, na realidade, 3 coisas muito fortes. Ela tinha uma defesa muito boa, com o Luizão muito técnico, e 2 laterais que sabiam armar. Ela tinha um meio do campo, que era eu e o Dudu, e tinha um ataque que tinha 2 pontas que iam para frente, driblavam. O Edu, um ponta rápido, e o Ney já um ponta mais driblador, mas rápido também. Tinha um Leivinha, que era um craque, articulando as jogadas, cabeceando muito bem. E tinha o César, que era um rompedor, né? E nessa época, o próprio técnico nosso, que era o seu Brandão, ele ajudou a gente a montar ali dentro como se fosse uma família. Então passamos 4, 5 anos juntos com essa equipe do Palmeiras, que foi a segunda academia. Passamos assim momentos agradáveis, campeões quase todo ano. Lançamento na área, lá vem o Palmeiras, toque de cabeça. Ronaldo pegou de primeira. Ronaldo pode ser o gol do título de 1974. La otra semifinal enfrentó al Palmeiras y al Real Zaragoza. Al poco de comenzar la segunda, Mir, en jugada algo embarullada, marca el único tanto del partido, lo que suponía al Palmeiras alcanzar la otra plaza para disputar la final. Había gran expectación para presenciar el último encuentro, no solo por la clase de los contendientes, sino porque en 1969 los brasileños del Palmeiras habían derrotado en la final de aquel año al Real Madrid por 2-0. Palmeiras, equipo brasileño que agrupa en sus filas futbolistas de clase extraordinaria, inscribe su nombre por tercera vez en el historial de este trofeo Ramón de Carranza, cuyos momentos finales se convierten en una fiesta plena de belleza y colorido que prende en el ánimo de los espectadores de este gran acontecimiento deportivo.
Eu sinto para o Ademir, nem sei como dizer, uma afinidade mesmo realmente muito grande. Havia uma identificação muito grande. Um sente pelo outro. E eu com o Ademir criamos uma sensibilidade muito grande, criamos uma afinidade muito grande. Dudu era uma moça fora do campo. Ele entrava no campo, ele brigava com todo mundo, brigava com os juízes. Sou um pouco mais irado nas coisas, e ele é aquela tranquilidade que pode chover canivete, que ele tá tranquilo do mesmo jeito. Eu já segurava um pouco o Dudu, né? Calma, Dudu, não precisa brigar tanto, mas era raça, né? Ele corria atrás da vitória. Eu sabia e entendia a maneira que ele era, e ele também compreendia e me ajudava naquilo que eu era. Então nós conseguimos nos completar, sendo tão diferentes, mas com aquele objetivo de honestidade, sinceridade, dedicação. Então isso aí que nos ajudou a estar durante tanto tempo juntos, né? Então eu lembro muito bem que eu sentei assim naquele frio do Morumbi, agosto, época de inverno, né? E eu com a camisa molhada, e quando eu estava relacionado para bater o pênalti, quando eu ia bater o pênalti, voltou aquele problema novamente. O futebol, eu podia ter jogado até 40 anos. Eu estava numa fase muito boa, com 35 anos, jogando muito bem, mas parou. Falamos da Praça de Esportes do CMTC Clube. Jogo em homenagem ao Ademir da Guia, o Divino. Estão jogando o Milionários Futebol Clube e a seleção de mini-box do Desafio ao Gado. Realmente não tinha esperança mais em poder voltar aos campos. Para mim é uma alegria muito grande. Eu já não acreditava mais que pudesse voltar a estar com eles, ao convívio dessa torcida. O Ademir tem uma grande lembrança dele. Em 63 eles jogaram em Araraquara e eu marquei ele aquele jogo. Um jogador difícil de marcar porque ele tinha pernas longas, um domínio fácil da bola, uma girada que deixava a gente sem saber que lado que eu tinha que atacar ele. Era um jogador que parecia que era lento e não era. E realmente o Palmeiras, aquele jogo, acabou vencendo a partida e eu tive muita dificuldade para marcar ele. Essa cadência do Ademir, essa capacidade quase hipnótica de fazer o jogo andar no seu ritmo, na sua pulsação, é que era um elemento único do Ademir da Guia. O Ademir mantinha um ritmo de maneira extraordinária ao longo de todos os jogos.
Eu cansei de transmitir jogo de futebol, mostrando o Ademir evitando o gol do adversário do Palmeiras e no contra-ataque ele fazer gol em favor do Palmeiras. O que diziam, né, na época. Não, ele é um jogador talentoso, mas ele é lento, né? Mas não era lento porque ele conduzia a bola, mas de raciocínio, que é o comando, ele estava sempre na frente, né, da maioria. Eu mandei fazer uma pesquisa. Ele pegou o Ademir da Guia, o Edu Bala, jogador de pique, e botou os dois para fazer 50 metros cada um, corrida com chuteira. E o que se verificou é que a diferença era mínima, era milésimos de segundo, e os dois muito próximos do recorde mundial. A maioria dos comentaristas diziam que Ademir era lento. Cada passada nossa representava uma passada e meia dele. Então ele não era lento. Era a passada dele que era larga, ele parecia lento, mas ele acompanhava nós muito bem. De mágoa eu nunca fiquei, não. Eu batalhei muito para chegar à seleção. Eu acho que era importantíssimo eu poder participar de uma seleção, porque, na realidade, por exemplo, meu pai jogou em 38 na França, né? Eu pude jogar na Alemanha em 74. Se nós formos ver, na realidade, pai e filho que tiveram a oportunidade de jogar numa seleção mundial, eu acho que são poucos, né? Por que não convocar o Ademir da Guia naquela época? Só porque havia quantidade e qualidade excessiva para jogadores de meio de campo? Eu acho que isso não representa exatamente a verdade. Ademir era um dos que mais me fascinava, pela simplicidade dele, extrema capacidade de tornar cada ação sua um resultado prático extremamente gigantesco, comparativamente com aquele gesto que ele tinha realizado. E sempre achei que ele tivesse muita capacidade para enfrentar uma situação muito maior do que ele conseguiu. Quer dizer, a seleção brasileira nunca foi algo que se fez presente na vida dele enquanto jogador, enquanto que, na minha concepção, eram jogadores que deveriam estar com muita frequência vestindo a camisa da seleção brasileira. Não somente eu, senão no Uruguai se falava muito, né? Como o Ademir da Guia não ia para a seleção brasileira. E o fato de que ele não ir na seleção, talvez era por essa forma introvertida de ser, né? O Zagallo deve ter quebrado muito a cabeça para poder não ter escalado Ademir. Mas existe uma particularidade aí que eu gostaria de citar. O Ademir é um jogador tão diferenciado, altamente técnico, que você precisa colocar jogadores ao lado dele que o compreendam. Eu entendo porque que ele não ia para a seleção brasileira, que o Pelé tinha que jogar naquele ritmo. Ele ia impor o ritmo dele também na seleção. Tostão ia ter que jogar daquele jeito. E daí era demais, né? Você impor para Jairzinho, Tostão, ia ter que jogar. Como ele não jogava, então ele era preterido. Você tinha até desacreditado, mesmo jogando todo esse futebol que você joga, não ser chamado, Ademir? Já estava assim desesperançado ou não? Não, eu não tinha muitas ilusões, não. Eu achava que cada ano que passava se tornava mais difícil. Mas eu ainda mantinha uma esperança, depois que houve o apoio da Crônica do Rio e da Crônica daqui de São Paulo. Eu estava na Itália visitando um amigo e o filho de 12, 13 anos veio conversar comigo e ele me disse, finalmente o Ademir foi convocado para a seleção brasileira. Aqui na Itália havia um espanto muito grande com o fato de um jogador da categoria dele nunca ter sido convocado. Eu tive a oportunidade de dividir o quarto com ele. E naquela fase de treinamento, tudo isso, para o Zagallo arrumar a equipe titular, o Ademir estava fora dos seus planos. Chegou na última partida, quando nós íamos disputar em Munique o 3º e o 4º lugar, nós estávamos almoçando o jogo à tarde
E quando, para mim, a minha surpresa, e principalmente a surpresa para o Ademir, o Zagallo, acho que quando ele viu comendo já a segunda sobremesa, ele falou, olha, vê se você não come muito, você vai jogar daqui a pouco. Ademir levantou, olhou assim. Ademir levou aquele choque, eu falei, calma, Divino. Né? Ele começou a comer uma maçã, pediu um cigarro para fumar, você vê como é que é. Mas ele pegou o cigarro, acendeu e apagou e tal. A imprensa coerente reclamava a presença do Ademir. Prova que quando ele entrou, apenas um espaço do jogo contra a Polônia, o último jogo, ele deu conta do recado. Ele foi jogar, jogou muito bem, teve uma atuação excelente para quem até então não havia entrado em campo, nem no banco. Depois, claro, a opção do treinador, resolveu tirá-lo e tal. Tampouco entendi, né, porque ele estava muito bem no jogo. E depois do jogo, eu me lembro como se fosse hoje, jornalistas estrangeiros perguntavam para nós, jornalistas brasileiros, mas onde é que estava esse loiro que entrou só agora? Esse cara não podia ficar fora da seleção brasileira, pois o Ademir ficou. No jogo, depois substituído o Ademir da Guia. Muito tempo sem jogar e a gente não estava bem preparado. Você estava cansado? Você pediu para sair? Realmente eu falei para pedir para sair. Você vai encontrar ao longo da história do futebol brasileiro, do futebol mundial, jogadores do mais alto nível que foram ignorados pelos treinadores. Mas isso, de maneira alguma, tirou do Ademir a chamada aura da imortalidade. Ele está imortalizado. É claro que se eu tivesse tido a oportunidade de jogar mais, teria sido muito melhor, disputar um campeonato inteiro numa Copa do Mundo, mas não tive oportunidade. Mas ter estado lá, ter participado, ter visto as dificuldades, as alegrias que uma Copa do Mundo traz, para mim foi muito importante. Muito obrigado, Ademir, por ter jogado na minha época de futebol, ter dado tudo aquilo que ele deu ao futebol, feito com que o torcedor se maravilhasse com a arte, porque o Ademir não era um jogador de futebol, era um artista da bola. E ali, olhando para aquela trave, eu perdi um pênalti ali, contra o Coritiba. Fui bater o pênalti e perdi. Então, às vezes, eu não gosto de olhar muito para aquela trave, não. A chegada ao Palmeiras me dá saudades. Os jogos do Carranza na Espanha me dá saudades. Você, dentro do campo, ouvir a torcida te ovacionar, dá saudades. A bola no nosso pé, você fazendo gol. Eu acho que tudo isso dá saudades, né? Eu, por exemplo, tenho encontrado pessoas que falam para mim, puxa, Ademir, obrigado pelas tardes de domingo que você me proporcionou. Então, isso, na realidade, foi importante. Você ter deixado alguma coisa de concreto para as pessoas que viram, torceram,